Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. O governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 para o ano que vem. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae de Jornalismo. No mês Abril Azul, você confere uma reportagem sobre os desafios do diagnóstico tardio no autismo, no quadro Incluir. E no Sala de Entrevista de hoje, uma conversa sobre os desafios do mundo digital na proteção de crianças e adolescentes. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 16 de abril, a gente começa o JTV de hoje com um giro de notícias. A Polícia Civil realizou uma operação na cidade de Coroatá que resultou no cumprimento de um mandado de prisão de 4 homens suspeitos de integrarem uma associação criminosa especializada em ataques a cofres de instituições financeiras. As investigações seguem acontecendo para localizar outros indivíduos. Um homem foi preso após agredir a ex-companheira na entrada da Delegacia Regional da cidade de Rosário, no interior do Maranhão. A vítima tinha ido ao local para registrar um boletim de ocorrência. Ao saber da situação, o homem foi até a delegacia e agrediu a mulher que estava com uma criança nos braços. Um policial que estava na delegacia agiu imediatamente e prendeu o suspeito em flagrante. A polícia deu início a uma grande operação na Grande São Luís, tendo como mira uma facção criminosa. A ação acontece de forma simultânea em São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar. As investigações foram conduzidas pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado. E seguem abertas até o dia 8 de julho as inscrições para o 13º Prêmio de Jornalismo do Sebrae. A repórter Luísa Rabelo tem mais detalhes. É isso mesmo, Ana, e podem se inscrever profissionais e estudantes da área que tenham produzido conteúdos sobre empreendedorismo e pequenos negócios publicados entre junho de 2025 e junho de 2026. São 4 categorias voltadas para profissionais: texto, áudio, vídeo e fotojornalismo. E ainda a categoria jornalismo universitário voltada a estudantes. O prêmio tem 3 etapas: estadual, regional e nacional. Edital completo e mais informações, basta acessar o site oficial do Sebrae. Com essas informações, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luísa. O transtorno do espectro autista ainda traz desafios, especialmente quando o diagnóstico vem tardiamente. Em abril, mês de conscientização sobre o autismo, o tema ganha ainda mais visibilidade. E o avanço dos debates tem ajudado a ampliar a compreensão sobre essas histórias. É o que você confere agora no quadro Incluir. Desde a infância, a Júlia precisou lidar com situações bem particulares. É que ela tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, o que impõe desafios que exigem uma alta sobrecarga emocional. Mudanças na rotina são um exemplo. Meu diagnóstico ele veio tardio, mas desde criança eu sempre tive que lidar com certas questões que outras crianças sempre levavam um pouco mais de boa do que eu. Questões com alimentação, imprevisibilidade, mudanças, né? Então, para mim tudo isso era um pouco mais difícil do que para as outras pessoas. O diagnóstico de autismo foi tardio, veio somente na vida adulta e com muito bom humor. Fazendo chá revelação de autismo pro meu marido. Indivíduos com transtorno de espectro autista? Amor, você é autista? Ela admite que o resultado respondeu questionamentos que guardava há muito tempo sem respostas. Com a ajuda da terapia e com a nossa vivência, assim, a gente vai criando alguns hacks, alguns truques para sobreviver, né? O transtorno do espectro autista, ou TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação, o comportamento e a interação social.
A condição é classificada em diferentes níveis de suporte, que vão do 1 ao 3, de acordo com as características comportamentais e o grau de autonomia de cada pessoa. E é justamente o avanço dos estudos e da discussão sobre o tema que tem ajudado a ampliar a compreensão sobre o autismo e aumentar o número de diagnósticos. Foi em 2025 que, pela primeira vez, o IBGE fez um levantamento quantitativo de pessoas com transtorno do espectro autista. No Brasil, são mais de 2,4 milhões de pessoas com esse diagnóstico. No Maranhão, esse número ultrapassa 75 mil pessoas e apenas em São Luís são mais de 15 mil. A gente até escuta dizer, virou epidemia, agora todo mundo é autista. Não, né? Agora a gente consegue entender que existem características, é por isso que o autismo não é uma síndrome, ele é um transtorno, ele é um espectro. Então são várias características diferentes. A Sofia também tem TEA com nível de suporte 2, o mesmo da Júlia do começo da nossa matéria. Nas tarefas do dia a dia, como ir para a faculdade, a mãe é uma companheira inseparável. Eu me dedico única e exclusivamente a ela. Abrir mão de trabalhos e de fazer agora após, para mim poder deixar ela, acompanhar ela nesse mundo acadêmico que ela ainda está tendo muita dificuldade de se adaptar. O diagnóstico da Sofia veio aos 8 anos de idade. De lá para cá, o acompanhamento multiprofissional tem sido determinante para ela continuar se desenvolvendo. Depois do diagnóstico para cá, ela teve mudou muito. Mas os médicos diziam que ela não conseguiria chegar até concluir o ensino fundamental, que era para me aceitar, só que eu não aceitei essa história. Então, hoje a gente está sofrendo o terceiro período de comunicação social em rádio e TV, para quem disseram que não iam conseguir chegar a concluir o ensino fundamental. Mais do que números, as histórias mostram que o acolhimento, o diagnóstico e o acompanhamento adequado fazem toda a diferença. Na área de comunicação, o que você mais gosta? Eu gosto da edição de vídeo e eu gosto de animação. Muita saúde e sucesso para a Júlia e para a Sofia. Vamos mudar de assunto agora. O governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.717 para o ano que vem. O valor representa um aumento de 5,92% e consta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado ao Congresso Nacional. O reajuste segue a inflação e o crescimento da economia, mas respeita o limite de gastos previsto no arcabouço fiscal. As projeções ainda são preliminares e devem ser revistas. Bom, gente, a busca por resultados rápidos na academia tem levado muitas pessoas ao uso de suplementos alimentares. Mas o consumo sem orientação pode trazer riscos à saúde. Assim que o carnaval termina, muitos voltam à rotina de treinos. Outros decidem começar uma nova etapa cuidando do corpo. Motivada pela busca por resultados rápidos, muita gente acaba recorrendo por conta própria à suplementação alimentar. Produtos como creatina e whey protein costumam ser vistos como soluções rápidas para ganho de massa muscular e melhora no desempenho físico. O whey protein nada mais é do que uma proteína, né, isolada e muito mais fácil de você consumir no dia a dia. A creatina é um suplemento, inclusive é um dos suplementos mais estudados que a gente tem, né? Mas o que muitos acham, a creatina, ela é muito boa, maravilhosa, só que em determinados contextos também. A creatina é para todo mundo, com certeza, mas geralmente a gente gosta de indicar a creatina para quem já está um pouquinho mais de tempo na academia e treina pesado de fato. A gente tem bastante estudos que falam a respeito do ganho de força, do ganho de resistência dentro da sala de musculação. Apesar dos benefícios comprovados, o consumo sem avaliação profissional pode gerar frustração e até prejuízos à saúde. Os especialistas recomendam cautela absoluta. Então é importante que a gente observe a individualidade dessa pessoa.
É importante que essa pessoa ela olhe para a sua rotina e ela perceba, através, na verdade, de um profissional que vai lhe auxiliar em qual suplemento seria indicado para as suas necessidades. Então, por exemplo, a suplementação de whey, de creatina, ela é muito voltada dependendo do que aquela pessoa procura, ou para emagrecimento ou para hipertrofia. Em muitos casos, o consumo de suplemento alimentar ou medicamento sem prescrição de um profissional capacitado vem de indicações informais, dos amigos e até mesmo das redes sociais. O problema é que cada corpo reage de forma diferente. Em questão de efeito colateral, a gente não tem nenhum em relação à creatina, certo? A grande questão é, para o aluno, ele não achar que ele tomando aquilo ele vai ficar super forte ou super diferenciado em relação aos demais alunos ou os demais companheiros dele da sala de musculação. O que ele tem que entender é o contexto em que ele está, certo? Então, ele sabendo que ele vai tomar a creatina, vai fazer efeito sim se ele estiver treinando pesado, se ele estiver numa boa recuperação, que é para isso que a creatina também serve. Mas, como eu disse, se você está tendo uma boa recuperação com o seu sono, uma boa alimentação, você não precisa suplementar dessa maneira. Então, é algo até, eu diria que é algo benefício para ti em relação ao seu bolso, que tem gente que gasta com muito suplemento, suplementação e tal. Às vezes gasta e ele nem precisaria gastar com isso. Os especialistas também reforçam que o suplemento não substitui a alimentação equilibrada e que o resultado depende de um planejamento individualizado. Então, é importante que toda e qualquer suplementação seja feita com o profissional, com a indicação do profissional. Dentro das academias mesmo, é importante que tenha aquele profissional para auxiliar no momento da compra, no momento da utilização, para que não seja um dinheiro jogado fora. Até porque primeiro a gente precisa olhar para a base, que é a alimentação. Arroz, feijão, que é o básico, bem feito, que a gente precisa no dia a dia, que vai nos dar aquele aporte de nutrientes, de vitaminas, de proteína. Para quem quer começar na academia e ter resultados seguros, o Gabriel garante, é possível evoluir com eficiência, mas sem tomar atalhos. A dica que eu dou é, procure um profissional capacitado, profissional de educação física para montar seus treinos, controlar a sua fadiga, controlar o seu descanso, tá? Procure um nutricionista para ver como é que estão essas suas questões do seu dia a dia, para montar uma dieta boa para que você não precise desses suplementos. Se precisar, ele vai te indicar o melhor possível. Com orientação, disciplina e boas escolhas, o resultado chega. E a saúde agradece. Isso aí. O Estatuto da Criança e do Adolescente segue como base na garantia de direitos, mas os desafios do mundo digital têm exigido novas formas de proteção. O ECA Digital é o tema do Sala de Entrevista de hoje. A jornalista Luísa Rabelo conversa com o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Maranhão, Gleudson Malheiros. Confira. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, continua sendo o principal instrumento de garantia de direitos no Brasil, mas tem enfrentado novos desafios diante das transformações sociais, especialmente com o avanço do ambiente digital. Temas como cyberbullying, exposição nas redes sociais e crimes virtuais envolvendo menores têm ampliado o debate sobre a necessidade de atualização das formas de proteção. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo hoje no Sala de Entrevista o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Maranhão e presidente da Comissão Permanente da Infância e Juventude, Gleudson Malheiros. Gleudson, é um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Luísa. Gleudson, o ECA é um marco na proteção de crianças e adolescentes, como eu bem falei. Quais mudanças ou avanços recentes têm sido mais importantes diante dessa realidade? O Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, eu acho que o principal benefício que ele traz para a população em geral é tornar o ambiente digital mais seguro para crianças e adolescentes. Ou seja, se a gente tem cada vez mais crianças e adolescentes usando diversas plataformas, diversas telas, entre outros mecanismos de tecnologia, o Estatuto ele vai possibilitar que esse uso ele se torne mais seguro e mais saudável. E a partir de uma proposta em que as
as empresas de plataformas digitais, elas têm uma postura ativa nessa proteção. A gente está falando aí da segurança dessas crianças. O Estatuto, ele também tem poder de punir agressores, de estabelecer normas e regras quanto a isso? Sim, e isso já acontece no ambiente físico, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente protege crianças e adolescentes no mundo real. E o Estatuto Digital, ele vai trazer também a possibilidade que essas ferramentas, elas também sejam usadas em favor da proteção de criança e adolescente. Então, a gente está traduzindo a proteção integral e prioridade absoluta do Estatuto da Criança e Adolescente para o mundo digital. E aí a gente está falando de um universo, né? Quando a gente acessa a internet, a gente está dentro de um universo. Dentro do Ministério Público, quais são os principais registros envolvendo, então, a violação do direito de crianças e adolescentes quando a gente fala do mundo digital? O Ministério Público ele atua na fiscalização, então, do cumprimento dessa lei. Sim. E são muitos os fatos violadores relacionados à criança e adolescente no mundo digital. Dos mais preocupantes hoje é a questão do cyberbullying, da violência sexual de crianças e adolescentes no ambiente digital, do aliciamento de crianças e do contato de crianças com conteúdos inapropriados. Qual é a importância, Gleudson, da família e da educação digital na prevenção dessas violações? O Estatuto da Criança e do Adolescente Digital ele traz uma importância fundamental para os pais, porque ele não é só a responsabilidade das plataformas digitais, mas os pais têm também o poder de supervisão parental. E eles vão fazer isso como? Através de ferramentas que têm que ser concedidas para os pais, para que possam fazer essa supervisão, o limite do tempo de uso, o tipo de conteúdo que vai ser acessado por essas crianças, entre outros. Para a gente finalizar, eu queria deixar o espaço aberto para você falar alguma coisa que talvez eu não tenha abordado e que você julgue importante quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente nessa área digital. A importância da gente perceber que o mundo digital ele não vai ter um retrocesso, então as crianças vão continuar utilizando o ambiente digital, as ferramentas digitais. É preciso que pais, que professores, que o governo também se capacite para poder lidar através de uma educação digital, principalmente, que é um meio de prevenção. E a gente possa pôr em prática essas ferramentas tecnológicas do ECA Digital, cobrando das ferramentas, das plataformas digitais, o adequado tratamento de crianças e adolescentes nesse mundo. Doutor Gleudson, obrigada por suas explicações e parabéns aí pelo trabalho desenvolvido frente à promotoria e ao Ministério Público. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Eu conversei com o promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Maranhão e presidente da Comissão Permanente da Infância e Juventude, Dr. Gleudson Malheiros. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada ao Dr. Gleudson. Parabéns pelo trabalho. E antes de terminar o nosso telejornal, um convite para você continuar sintonizado aqui na programação da TV UFMA. Hoje, às 19h, estreia a nova temporada do programa É Música, com a cantora e compositora Emanuele Paes. Ela traz um som que passeia pelo reggae, com toques de forró e muita sensibilidade. E mais tarde, às 21h, tem segue o curso inédito, né? No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o curso de Ciências Sociais aqui da UFMA, mostrando as possibilidades da área e o caminho de hoje quem escolhe essa formação. Imperdível, hein? E o nosso telejornal termina por aqui, mas você confere às 18h o que foi destaque no JTV UFMA. Então acompanhe também o nosso telejornal no Instagram, no YouTube e no EduPlay. Uma ótima quinta-feira para você.